Josué, no capítulo de número 10. Josué, no capítulo de número 10. Antes de nós lermos, eu gostaria de fazer um agradecimento a cada um de vocês pelo sucesso da nossa festa ontem. Foi simplesmente inenarrável, né? Não temos palavras para descrever. Vocês se superaram. Vocês geralmente já são assim maravilhosos, né? Maravilhosos. Mas ontem vocês se superaram, não só pela qualidade do trabalho físico, né? Que estava assim fantástico, mas também pelo clima. Gente, eu acho que fazia tempo assim que o clima não estava tão bom como ontem. Vocês concordam comigo? Então, aos irmãos assim que se dedicaram, que trabalharam, e a todos aqueles que aqui estiveram, né, que abrilhantaram assim, né, a nossa festa, eu quero que você receba sinceramente o meu agradecimento, tá bom? Eu sei que é tudo o que eu posso te oferecer, mas está valendo, né? Amém? Que vocês continuem assim, dessa maneira maravilhosa que vocês são, tá bom? Eu sei que a palavra de Deus diz assim, que cada um vai receber o seu louvor do Senhor, ou seja, a sua honra, o pagamento, tudo você vai receber. E o Senhor, né? Ele não fica devendo para ninguém, tá bom? Ele paga, é muito bem pago, ainda com juros, correções, tudo que tem direito o Senhor vai retribuir para você com certeza. Amém? Então é isso que eu queria falar sobre a festa de ontem. Muito obrigada a todos, mas a todos mesmo, tá bom? Eu sei que aqueles que não vieram, com certeza não foi por desprezo ou algo parecido. Com certeza algo impediu você de estar aqui. Mas em breve nós teremos outras. Eu fiquei animada. Culpa de vocês, hein? Eu só não quero ficar tão presa mais, né? Pelo amor de Deus. Eu até falei, eu até pensei assim, acho que os irmãos não estão gostando que eu fico passeando pela festa, não, viu? Querem me tirar de circulação, não é possível. Tá bom? Mas estava muito bom mesmo, foi muito divertido, né? E assim, eu espero que você também tenha usufruído da mesma maneira que eu do nosso evento ontem, tá? Deus abençoe cada um de vocês e receba aí o meu agradecimento do pastor. Ficamos muito felizes mesmo, tá bom? Então agora vamos ler. Josué, o capítulo de número 10. E eu gostaria de ler a partir do verso de número 12 com vocês. Josué, capítulo 10, e o versículo de número, a partir do versículo de número 12. Tá bom? Os irmãos encontraram? Sim? Não é difícil achar Josué, não, é fácil, tá? Josué, capítulo 10, a partir do verso de número 12. Podemos ler? É que eu fico assim, vamos dizer, como que chama aquela palavra que a gente fica olhando para vocês assim, fica... né? Hã? Como? Não, assim... Gente, vocês vão chegar na minha idade, vocês vão ver como é difícil lembrar as palavras. Hipnotizada, vai, tá bom? Por vocês, assim, tá? Agora vocês gostaram, né? Não se animem muito, tá bom? Então, vamos ler. Então, diz assim, ó, o texto, Josué 10, a partir do verso 12, diz assim. Então, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel
e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Vou repetir o último versículo. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor o quê? Assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém? Até aqui. Eu gostaria de dar o tema para essa leitura, para essa ministração nesta noite: o homem a quem Deus ouve. Porque o último verso que nós lemos foi: tendo assim o Senhor atendido a voz de um homem. Então, primeira coisa, nós estamos lendo o livro de Josué. O livro de Josué foi escrito pelo próprio Josué. Podemos dizer que é uma biografia dele. Ele está contando tudo o que se passou com ele na caminhada, na saída de Israel do Egito até Canaã. O Josué nasceu no Egito. Por que o Josué nasceu no Egito? Porque Israel era escravo lá. Assim como o Josué, muitos outros israelitas nasceram no Egito, porque o povo estava escravo lá. O povo habitou lá por centenas de anos. Então, Josué, ele nasceu lá. O Josué, ele liderou o povo depois da morte de Moisés. Nós temos algum conhecimento de alguns fatos da vida do Josué, como esse que nós acabamos de ler, né? Que ele mandou o sol parar e o sol parou. Na verdade, o que acontece? O sol, ele não para, né? Porque o sol já está parado, né? O sol não se move. Mas não se tinha conhecimento disso, que quem se move é a terra. Então, na verdade, quem parou foi a terra. E foi durante uma batalha. O povo de Deus, ele estava numa luta, numa guerra com os amorreus. E naquela época não existia arma laser, né? Não existia equipamento de visão noturna. E se eles chegassem à noite, seria difícil, né? Continuar a luta, continuar a batalha, porque não tinha como eles enxergarem os inimigos. Então, o que acontece? Ele orou por isso. Não foi um capricho do Josué. Vamos parar o sol, né? Vamos fazer o dia durar mais. Porque, né, a gente, se pudesse, às vezes, fazer o dia durar mais para resolver todas as nossas demandas diárias, nós faríamos isso, sim ou não? Sim, nós faríamos isso, né? Então, não foi por um capricho, foi por uma necessidade ali, por conta da batalha, por conta daquela guerra em que os filhos de Deus estavam travando com seus inimigos. Então, como eu disse, o tema para essa leitura, para essa ministração nesta noite, é o homem a quem Deus ouve.
Então, o primeiro texto que eu gostaria de ler para a gente pegar algumas características, qual é o tipo de homem que Deus ouve? Porque às vezes a gente acha que é aquele homem super espiritual, né? Que anda até de olho fechado, atropela todo mundo no corredor da igreja, né? Aquele homem que usa um terno de 1900 e bolinha, porque não pode usar uma roupa moderna, que é pecado, né? Tem uma série de coisas, às vezes, que nós nos enganamos. Não é o pastor Antônio, não, tá? Que usa os ternos, né? Não é, não. Tá bom? Então, a pessoa às vezes acha que esse é o homem que Deus ouve. Ou então é aquele que ministra o louvor, aquele que tem uma voz linda, igual a do Bruno, né? Aquele homem que fala com a voz estrondosa, né? Que poderia ser um radialista, esse Deus vai ouvir. Também não é assim. Então é aquele homem que ganha muito dinheiro e que dá muito dízimo na igreja. O dízimo dele é altíssimo. Também não. Tá bom? Então, eu gostaria, para nós começarmos, você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, um pouquinho para trás, no capítulo de número 17. Êxodo, no capítulo de número 17. E no versículo de número 10. Diz assim, ó, fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque, pois Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Fez Josué como Moisés lhe dissera. Então, a primeira característica do homem que Deus ouve, o homem a quem Deus ouve, é aquele homem que obedece, é aquele homem que é fiel. Aí, às vezes, nós pensamos, bom, eu vou ser fiel a Deus, mas nós não somos fiéis à nossa liderança. Como que você vai provar que você é fiel a Deus? O Senhor colocou o Moisés na vida do Josué, ou Josué na vida do Moisés, como vocês prefiram. E sempre que o Senhor ele quer provar a nossa fidelidade, a nossa obediência, ele vai colocar alguém sobre você, para ver se você é obediente, para ver se você é fiel. E o Josué, ele então, diz aqui a palavra, fez Josué como Moisés lhe dissera. O Josué era um grande líder, um grande estrategista, um grande guerreiro. Nós sabemos que Josué, por exemplo, ele conquistou Jericó. Ele derrubou as muralhas de Jericó. Era uma importante cidade. Era uma cidade muito famosa, um lugar estratégico, onde os mercadores passavam por lá. E o Josué, ele conquistou aquela cidade, ele derrubou aquelas muralhas, porque ele era um homem que obedecia, um homem que era fiel. Então, a primeira característica do homem a quem Deus ouve é o homem que é fiel. Se nós não conseguimos ser fiéis ao nosso grupo de relacionamento, se nós não conseguimos ser fiéis aos nossos amigos, se nós não conseguirmos ser fiéis à nossa família, se nós não conseguirmos ser fiéis à palavra de Deus, como é que nós vamos dizer que nós somos fiéis a Deus? Como? E aí nós queremos, batemos no peito, reclamamos porque as nossas orações, as nossas petições, elas não são respondidas. E aí nós achamos que Deus não responde mais oração, que Deus não ouve mais as orações, que Deus não atende mais a igreja quando ela pede, quando ela busca, quando na verdade nós estamos falhando, nós estamos sendo infiéis, nós estamos sendo rebeldes e queremos que Deus nos ouça.
confusos. Às vezes é fácil nós colocarmos a culpa em Deus e começarmos a achar que a Bíblia não é mais a Bíblia de antigamente, que a palavra de Deus já não funciona como antes, que o milagre já não acontece como acontecia nos tempos dos apóstolos. E eu não sei porquê, né? Porque a palavra de Deus, Jesus disse, né? Que obras maiores que aquelas nós faríamos. E por que será que nós não estamos fazendo? Porque nós não temos sido fiéis. Sabe ao que você tem sido fiel? Ao seu umbigo, à sua vontade, à sua necessidade. Josué orou e o sol parou. Porque Josué era um homem obediente, Josué era um homem fiel, Josué tinha compromisso com Deus, Josué tinha compromisso com Moisés. Hoje nós queremos viver uma vida sem compromisso. Hoje nós vemos até nos relacionamentos maritais que existe uma moda de cada um, vamos casar, eu moro na minha casa, você mora na sua. Porque não queremos compromisso. Ninguém quer tirar o lixo do banheiro. Ninguém quer colocar a louça para lavar. Compromisso envolve relacionamento. E é esse relacionamento que nós estamos fugindo, de um relacionamento íntimo com Deus, onde implica ser fiel, onde implica ser obediente. Mas nós queremos a resposta de Deus, queremos as bênçãos de Deus, queremos que Deus ouça a nossa oração, queremos que Deus responda a nossa oração, queremos que Deus resolva os nossos problemas. Mas Josué era fiel. Ainda aí no livro de Êxodo, eu gostaria que você abrisse, fosse um pouquinho para frente, no capítulo de número 24. Uma outra característica do homem a quem Deus ouve. Quando eu estou falando homem, não é só um homem macho, tá? Do sexo masculino, porque a palavra homem na Bíblia engloba os dois. E também, né, gente, falar a verdade, né? Deus, acho que ouve muito mais mulher do que homem, né? Brincadeira, tá? Então, assim, homem é os dois, tá bom? Uma outra característica, então, do homem a quem Deus ouve. A primeira característica qual que é? Ser fiel. Uma outra característica nós vamos ver aí no capítulo de número 24 e no verso de número 13. Diz assim, ó. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. Então, o que o Josué era? Servo. Servia quem? Moisés. Ele servindo a Moisés, ele estava servindo a Deus. Mas nós não queremos mais servir o nosso líder, não queremos servir o nosso semelhante. Não é só líder na igreja não, gente. Às vezes você não quer servir a pessoa que precisa de você. Você não quer ser servo, eu não quero ser servo. Nós queremos ser servidos, mas não queremos servir. E a característica daquele homem a quem Deus ouve é ser servo. O servo é o homem a quem Deus ouve. Gente, servo não é assim, eu agora arrumei um servo lá na igreja, eu vou levar ele lá para minha casa para limpar a minha casa, me ajudar lá. Irmã, estou precisando lá e não sei o que. Aí a irmã vai lá na boa vontade. Isso é você está abusando, você está escravizando, você está usurpando. Então eu preciso assim, eu preciso fazer uma compra no mercado e eu vou chamar a irmã que ela vai buscar compra para mim. Ela tem carro e eu não. Isso não é esse tipo de servidão que o Senhor está falando. Em algumas situações pode até acontecer.
Mas tem que partir do servo. O servo viu a necessidade. O servo se coloca à disposição e diz: eis-me aqui, Senhor, eu estou fazendo tudo quanto fizerdes, faça como ao Senhor. Então, quando eu faço qualquer coisa, eu estou servindo a Deus, porque tudo que eu fizer, eu estou fazendo como ao Senhor. E o Josué era esse servo, ele servia a Moisés, mas quem recebeu isso foi Deus. Então, uma segunda característica do homem a quem Deus ouve é ser servo. O Josué, ele também foi um daqueles 12 espias, vocês lembram? Ele era um líder, mas ele foi lá junto com os outros 12, ele era humilde também. O servo também, melhor dizendo, a característica do homem a quem Deus ouve também é humilde. Não, esse não está no meu ponto aqui não, tá bom? Números, vai agora para o livro de Números. No capítulo 32, uma outra característica do homem a quem Deus ouve, Números 32, e no verso de número 12. Amém? Os irmãos acharam? Uma outra característica, então, nós vamos encontrar aí nesse capítulo 32 e no verso de número 12, que diz assim: Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, perseveraram em seguir o Senhor. Às vezes nós temos a tendência de seguir homens, porque gostamos muito do pastor, porque gostamos muito da família do pastor, porque gostamos dos amigos do pastor, porque gostamos dos amigos dos amigos dos amigos. Mas perseverar. Vem o problema, vem a luta, vem a dificuldade. Você está servindo quem? Você está seguindo quem? Você está sendo fiel a quem? Ao Senhor. Então, uma outra característica do homem a quem Deus ouve é ser perseverante em seguir ao Senhor. Calebe e Josué, filho de Num, perseveraram em seguir o Senhor. Ainda aí em Números, volta só um pouquinho. No capítulo de número 27, nós vamos encontrar mais uma das características do homem a quem Deus ouve. Eu gostaria que você fosse se analisando enquanto nós encontramos esses textos, né, para você ver no que às vezes você pode estar falhando, ou então no que você está sendo correto e fazer com que aquilo seja mais forte em você. Amém? Capítulo 27 e no versículo de número 18. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. O homem a quem Deus ouve é aquele homem cheio do Espírito Santo do Senhor. É aquele homem que serve ao Senhor. É aquele homem que, igual nós cantamos aqui, né? Vem me encher, Senhor. Vem me encher da tua presença. Vem nos encher. Quer ser cheio, tem prazer em ser cheio de Deus. E como é que nós nos enchemos da presença do Senhor? Pela palavra. Quando nós estamos cheios da palavra do Senhor, o Espírito Santo está habitando em você. O nosso irmão Bruno falou aqui que nós temos ouvido muito sobre permanecer na palavra, permanecer do Senhor, é se encher do Espírito Santo. Quem disse isso aqui pro Moisés? No verso 2, disse o Senhor:
Foi o Senhor que falou para Moisés: pega Josué, pega aquele rapaz, pega aquele homem, pega aquele servo, pega aquele fiel em quem há o Espírito de Deus. O Senhor escolheu o Josué porque ele era cheio do Espírito Santo, porque ele amava o Senhor, porque ele gostava de estar com o Senhor. Nós vamos ver isso ainda em outro texto. Então a primeira característica do homem a quem Deus ouve é o quê? Pode falar. É a primeira característica. A segunda que nós vimos aqui: servo. Pode ser que tenha mais, eu escolhi algumas das características, tá bom? E essa agora característica é o quê? Seguir ao Senhor. E essa agora é ser cheio do Espírito Santo. Tem mais uma característica lá em Êxodo. Volta de novo para Êxodo, no capítulo 33. Êxodo 33. No capítulo de número 11. O Josué, ele era um homem que ele priorizava muito a instrução, o ensino ao povo. Nós vamos ler, se você começar a ler o livro de Josué, é o primeiro livro chamado histórico da Bíblia, é o livro de Josué, que conta a história. Livro histórico é aquele que traz a história de Israel nas diversas visões, né? Digamos assim. Diversas maneiras de ver. Os reis é o livro histórico, Samuel é o livro histórico, e o Josué é o primeiro dos livros históricos que tem. Ele foi escrito por Josué mesmo, tá bom? E ele traz as histórias do Josué. E nós vamos ver agora no capítulo 11, no verso 11 do capítulo 33, trava-língua, né? O versículo número 11, mais uma das características do homem a quem Deus ouve. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Então, mais uma característica do homem a quem Deus ouve é amar estar com o Senhor, é amar estar onde Deus está, é amar a presença do Senhor, é desejar a todo momento. Moisés ia embora, o Josué permanecia até que ele sentisse que a presença do Senhor estava na tenda, porque não é igual hoje, querido, que o Senhor vai com você aonde você vai, o Senhor está com você. Você vem para a igreja para ouvir a palavra porque ama que o Senhor fale com você. Você vem para a igreja para estar em comunhão porque a palavra de Deus, que o Senhor habita no meio dos louvores, o Senhor habita no meio do seu povo, o Senhor está onde a igreja está reunida. Todo aquele que ama a presença do Senhor quer estar onde o povo está, quer estar onde a palavra está. E o Josué não se apartava, não queria sair, não desejava se distanciar. O homem a quem Deus ouve, ele ama a presença do Senhor, ele ama a palavra do Senhor, ele ama estar onde Deus está, onde a palavra está. É uma outra característica, então, do homem a quem Deus ouve. Você quer que Deus te ouça? Você quer que Deus responda a sua oração assim como fez com Josué? Olha que a gente às vezes quer um empreguinho, às vezes a gente quer um noivinho, às vezes a gente quer uma casinha, mas o nosso Deus é aquele que fez a terra parar, o sol parar por quase um dia inteiro. Não há impossíveis para o Senhor, querido. Não há impossíveis para Deus. Não importa
diferença nas nossas petições, na resposta das nossas orações. Uma outra característica, Josué mesmo, aí ó, no livro de Josué, você vai para o capítulo de número 24, nós estamos lendo no capítulo 10, você vai um pouquinho para frente, no capítulo 24, essa é a última característica que eu quero falar para nós, quero falar para nós nesta noite. Capítulo 24, Josué 24. Eu já fui muito longe, fui para Juízes. Josué 24, no versículo de número 15. Diz assim, ó. Você já achou? É bom que você acompanhe. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estão além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, uma outra característica do homem a quem Deus ouve é aquele que tem convicção da sua fé. Aconteça o que acontecer, se metade da igreja for embora, você sabe quem você tem crido, você sabe quem é o seu Deus, você tem que ter convicção do que você está servindo, de quem você está ouvindo. O Josué, ele tinha essa convicção, ele sabia em quem ele cria, ele confiava no Senhor. Por isso, quando ele ora e fala, sol, detém-se, ele não foi se esconder atrás da cortina e falar, Senhor, eu vou orar, hein? Senhor, eu vou pedir, não deixa que eu seja envergonhado. Por quê? Porque ele era um homem de convicção, ele confiava no Senhor, porque ele era aquele que dizia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos hoje, às vezes, famílias com filhos ainda na pré-adolescência. Só um exemplo. Eu não sei. Eu venho para a igreja. Eu não sei. Querida, querido, convicção, tenha fé e profetiza. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esse era o Josué. Por isso, quando ele fala sol, lua, detém-se, e eles pararam na mesma hora, porque a palavra de Deus disse no capítulo 10 e no verso 12, o Senhor ouviu a voz de um homem que tinha características para que Deus os ouvisse, um homem que era fiel, um homem que seguia o Senhor, um homem que tinha convicção. Eu pergunto para você nesta noite, igreja, você tem convicção da sua fé? Quem você está servindo? A quem você está seguindo? A quem você serve? Quem? Esse é o homem a quem Deus ouve. Em Tiago, no capítulo 1, e no verso de número 6 até o 12, você não precisa abrir. Lá fala de um homem de ânimo doble, um homem inconstante, um homem que não tem firmeza de propósitos, um homem que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. E Tiago, no capítulo 1, diz, não pense tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Porque o homem a quem Deus ouve, ele tem convicção, ele fala e acontece, ele é fiel, ele ama a palavra do Senhor, ele é convicto. Será que você tem convicção nessa noite, querido? Você tem sido fiel? Você ama estar na presença do Senhor? Então você é o homem. Então você é a mulher a quem Deus ouve.
E nesta noite você vai poder falar, nesta noite você vai poder clamar, nesta noite você vai poder pedir, porque o Senhor está com os ouvidos inclinados neste lugar para ouvir a tua oração, e o Senhor há de responder, porque Ele é fiel. E esse é um tema do livro de Josué, a fidelidade de Deus. Deus se mostrou fiel em toda a história de Israel, porque Deus fez uma promessa, e é uma coisa que o Senhor requer de nós, é fidelidade, convicção, firmeza de caráter, para que Deus possa te ouvir, querida, para que Deus possa responder a sua oração. O homem a quem Deus ouve, primeiro, vamos lá, vamos falar, é fiel. Depois, o que? É servo. Terceiro, segue o Senhor. Tem o Espírito de Deus. Ama a presença do Senhor. E para finalizar, ele é o quê? Tem convicção. Você se viu? Você se conheceu aí? Você se encontrou nessas características, querido? Você se encontrou nessas características, amada? Então o Senhor vai te ouvir nesta noite. O Senhor vai realizar o que você disser nesta noite, porque o Senhor honra a palavra. Uma vez, acho que foi Josué. Perdão. Eliseu. Ele falou uma coisa. Ele falou, eu não lembro agora o fato. Mas é como se eu dissesse assim, amanhã vai chover. E poderia estar num período de seca. E o Senhor disse assim, porque o meu servo disse, eu vou fazer. Que você seja esse tipo de pessoa que quando Deus olha para você e fala, minha serva é fiel, minha serva ama a minha presença, minha serva me segue, minha serva tem amado estar comigo, eu vou responder a oração dela hoje. E que você consiga atingir o coração de Deus e Ele fazer a sua voz ser ouvida em todos os lugares. Olha, o Senhor ouviu a voz do Josué, mas o sol ouviu também, a lua ouviu também, a terra ouviu, as plantas ouviram, tudo parou mediante a voz do Josué, porque o Senhor o ouviu primeiro. Não há impossíveis para Deus. Não importa se nesta noite o seu problema é grande ou pequeno, o Senhor vai te ouvir, querido. O Senhor vai te ouvir, amada. E o Senhor vai responder a sua oração. Você tem convicção de que o Senhor te ouve? Você tem convicção de que o Senhor pode responder a tua oração nesta noite? Então feche o teu olho neste momento e abaixa a sua cabeça. O homem a quem Deus ouve, ele tem convicção. O homem a quem Deus ouve, crê que o Senhor vai ouvi-lo. E que você nesta noite possa crer desta maneira. O Senhor está neste lugar, amado. O Senhor está neste lugar, amada.